Só faltou I Put a Spell on You. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Abracadabra 2, o filme da Anne Fletcher, que chega amanhã no catálogo do Disney Plus. Mas antes, vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Depois de tantos anos, 29 para ser exato, eu nem sabia que faziam 29 anos, caramba, nos 90 já são 30. Depois de todo esse tempo, finalmente saiu a continuação de Abracadabra, filme que foi lançado originalmente em 1993 nos cinemas e que eu poderia jurar que era um telefilme, né? O filme foi lançado nos cinemas, foi muito mal de bilheteria, mal de recepção também, mas ele começou a garantir muito sucesso e muitos fãs quando ele foi lançado em VHS, principalmente pelas exibições na TV a cabo. Eu, por exemplo, vi muito esse filme quando era criança na TV por causa da minha irmã, que é grande fã desse filme, e de tanto ver na TV, eu sempre tive essa ideia de que Abracadabra era um telefilme, até por ser dirigido pelo Kenny Ortega, que faz várias produções de TV para Disney. Ele dirigiu a trilogia High School Musical, por exemplo. Mas não, eu descobri hoje que Abracadabra foi lançada nos cinemas e justamente por essa legião de fãs a gente ouviu por muito tempo pedidos, rumores e boatos de que a Disney de alguma forma traria Abracadabra de novo. Nesse vai e vem de entrevistas, de pedidos, de reações, o elenco principal, formado pela Bette Midler, a Sarah Jessica Parker e a Cat Najimy, falaram abertamente que elas tinham muito interesse em voltar e inclusive pediram para os fãs dar aquela pressionada na Disney através de e-mails, Twitter, Reddit, internet, né? O tempo foi passando até que em 2019 finalmente a Disney anuncia Abracadabra 2 como um filme original do Disney Plus que seria dirigido pelo Adam Shankman. Eu não consegui descobrir por que o Kenny Ortega acabou não voltando para esse filme, ele não teve nenhum envolvimento nem como produtor, mas o próprio Shankman acabou tendo que sair do projeto porque ele ficou muito ocupado com a continuação do Encantada, né, o Desencantada, que também sai esse ano no Disney Plus. Ele permanece como produtor executivo e passa o trabalho para Anne Fletcher, que tem uma carreira muito curiosa. Ela trabalhou por muitos anos em Hollywood como coreógrafa de vários filmes como Máscara, Titanic, Scooby-Doo 2, e ela acabou se tornando diretora quando ela fez Ela Dança Eu Danço nos anos 2000 e várias outras comédias como Vestida para Casar e A Proposta. E o resultado de Abracadabra 2 é bem positivo. Eu acho que é exatamente isso que você poderia esperar de uma boa continuação de Abracadabra. Se você gosta do primeiro filme, acho que as chances são boas de gostar desse também. A história se passa em Salem 29 anos depois do primeiro filme, acompanhando a jovem Beck, vivida por Whitney Peak. Em seu aniversário de 16 anos, ela acaba acendendo uma vela mágica que traz de volta as temíveis irmãs Sanderson. Com a ajuda de suas amigas, Beck precisa descobrir como deter as bruxas, que estão planejando uma vingança contra os habitantes da cidade de Salem. Olha, eu confesso que esse filme foi sendo divulgado, trailers foram saindo, imagens, posters, e eu acabei não me ligando muito, não li muita coisa, eu nem sabia como seria a história desse filme, até porque eu acho o final do primeiro bem fechadinho, né, o desfecho do que acontece com as bruxas, mas eu preciso dizer que o roteiro da Jane D'Angelo, que é uma roteirista que trabalha bastante com TV, é bem surpreendente, bem engenhoso na forma como ele constrói essa sequência, que, apesar de ter vários dos beats, elementos e premissas do primeiro, é algo bem diferente e original também. E é curioso notar, né, que nos anos 90 você podia simplesmente chegar lá e fazer um filme com bruxas como vilãs, né, um monstro. Hoje isso é muito mais ressignificado, retrabalhado, ainda mais se tratando da Disney, né, tanto que o Abracadabra 2 começa com um prólogo consideravelmente longo que mostra as irmãs Sanderson como crianças, sendo hostilizadas, perseguidas por essa sociedade mais conservadora na Salem do século XIX. Isso meio que tira um pouco aquela imagem de mal absoluto que as irmãs Sanderson tinha no primeiro, já que isso dá uma certa humanizada nas três. Não que as Sanderson sejam convertidas em protagonistas, em grandes heroínas desse filme, claro. Elas são as antagonistas, elas têm intenções maliciosas, mas o filme tem um olhar bem diferente para isso. Eu gostei da decisão da D'Angelo de colocar protagonistas que são, de certa forma, pseudo-bruxas, são adolescentes interessadas em magia, em feitiçaria, algo muito diferente dos personagens do primeiro filme, onde era uma trama mais convencional, de pessoas
pessoas que simplesmente estão com medo, tentando impedir essa situação. Isso dá um olhar interessante, quase como se fosse aquele filme Jovens Bruxas dos anos 90, mas de uma pegada muito mais leve, muito mais cartoon, bem longe do realismo, que eu acho que é a decisão certa para um filme tão cartunesco quanto Abracadabra. E eu gosto também como a premissa do filme envolve um grupo de amigas que tá rachado, né? Uma delas se separou. É obviamente algo que não é muito bem explorado, não tem muita profundidade. Eu acho que até eles preparam coisas no primeiro ato que poderiam ser melhor desenvolvidas no final, poderia ter aquele payoff, né? Mas acaba ficando por isso mesmo. Porém, eu acho que foi muito mais do que eu esperava, assim, até que foi um bom grupo de amigas. Eu gostei muito da Whitney Peak como protagonista, eu nunca tinha visto ela, considero aí uma boa promessa também. No lado de direção, eu acho que a Annie Fletcher faz um trabalho bem correto, ainda mais considerando que é um filme de streaming. Não tem nada muito de inovador ou que se destaca no visual, na fotografia ou na escala em geral, mas eu gosto muito de como ela consegue preservar o camp, aquele fator meio esquisito, meio cartunesco do primeiro filme, né? Ela faz isso usando planos holandeses de forma bem pontual para ressaltar algum objeto, alguma ação ou algum momento bizarro do filme. Preciso dizer que tem um trabalho bem ruim de efeitos visuais, né? Principalmente nas cenas que as Sanderson estão voando, mas eu acho que isso é uma extensão de como essa linguagem era trabalhada no filme dos anos 90. É quase como se fosse um camp proposital, né? De certa forma, mas não posso deixar de negar que alguns momentos de magia, de poderes, são meio tosquinhos de ver. Mas, de novo, como esse filme não tem nenhuma proposta de ser realista, como ele é basicamente um cartoon, eu acho que isso não estraga a experiência. E como estamos falando de camp, exagero e cartoon, temos aí um ótimo retorno da Bette Midler, da Sarah Jessica Parker e da Cat Najimy, que, caramba, não parece que se passaram 30 anos desde aquele filme, porque as três estão ótimas, muito divertidas. Aquela química que funcionava tão bem no filme de 93 se estende aqui, é quase literalmente como se fosse uma extensão gigantesca do primeiro filme, ainda mais pela forma de humor e dinâmica que elas têm. Me agradou bastante ver que esse filme consegue escapar daquele estilo de humor Saturday Night Live completamente irônico que a gente vê dominando as comédias hoje em dia, principalmente os filmes da Marvel, né? O trio tá literalmente refazendo o estilo de humor do filme dos anos 90. É aquela coisa bem cartunesca, bem boba, bem atrapalhada, literalmente preservando personagens que são muito mais adequados para um desenho animado mais em live action. É algo que alguém que não viu o filme de 93 com certeza acharia muito estranho e exagerado, mas acho que essa é a proposta e funciona muito bem, ver as três de volta. E tem até um número musical novo, né? Apesar de não ser tão icônico quanto I Put a Spell on You, garante um dos momentos mais legais do filme também. Poxa, e também gostei de rever o Doug Jones fazendo o papel do zumbi Billy Butcherson de novo. É sempre muito bom ver o Doug Jones com maquiagens, com personagens esquisitos, e apesar do filme não aproveitar muito bem o Billy, eu acho que no primeiro era muito mais interessante aquela proposta em que ele parece um antagonista, ele vai atrás das crianças, né? Aqui você já sabe da twist, então ele passa meio que o filme inteiro só como um coadjuvante. Ainda assim, o Jones faz uma boa performance, me lembrou muito o trabalho do Johnny Depp como o Jack Sparrow, com aqueles movimentos e aquela voz e o cabelo também. No geral, eu gostei de Abracadabra 2. Acho que é um sucessor digno pro primeiro filme, ele consegue explorar alguns elementos a mais, ele consegue agregar bastante na mitologia até. O primeiro filme é um filme que eu considero bem bacana, ok, não é, nossa, uma obra-prima, um filmaço. Eu acho que esse segundo filme tá bem à altura dele. Quem gostou do primeiro, eu acho que tá garantido pra gostar desse também. Pra Abracadabra 2, eu dou uma nota 6. Eu me diverti, eu acho que assistindo no Disney Plus, assim, de boa, numa tarde de sexta-feira, pode ser a pedida ideal para esse filme. Deixem nos comentários o que vocês acham do filme de 93 e também o que vocês acharam dessa continuação. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.